Prezadíssimos irmãos e irmãs em Cristo e na Virgem Mãe Imaculada, a minha saudação fraterna de paz e alegria no Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, no momento atual que passa o mundo, as nações, a nossa própria terra, a nossa família, a nossa sociedade, como importa a fé na providência de Deus? Muitas vezes, por engano catequético, por falta de esclarecimento catequético, nós entendemos que a divina providência, ela é fundamentada em coisas tão somente materiais. Nós desconhecemos que o agir da providência está por sobre toda circunstância, todo acontecimento. A providência de Deus se manifesta em sentimentos, atos, na percepção da ação de Deus, nas graças que recebemos para ultrapassar determinada situação que nos constrange, para a prática do bem, para o testemunho da fé. A divina providência ficou como um registro de coisas materiais, e isso impede a percepção do todo que ela representa. Quantas pessoas, quando falam da divina providência, estão pensando em dinheiro, em posições, em colocações, em imóveis, em viagens, em riquezas? E de fato a divina providência não age apenas nessa dimensão, mas na dimensão do espírito. Se nós colocamos a divina providência tão somente nessa dimensão, nós perdemos as riquezas de sua atuação. É claro, a divina providência vem, nos sustenta, nos ajuda. A divina providência nos faz ver a mão de Deus em situações muito difíceis, situações materiais, visíveis, da nossa realidade humana. Mas há um fundo de verdade também que a divina providência opera na alma, no coração, na mente, no ser. A divina providência me traz as garantias do amor de Deus, da ação de sua graça em minha vida. Sem isso, ficaria muito difícil servir a Deus. Por isso que eu disse lá no começo, como é difícil perceber Deus numa situação como essa de mundo. Como é difícil acreditar, como é difícil ter fé nas realidades que nos atingem, nas contrariedades de família, nas decepções do dia a dia, naquelas coisas que acontecem e que não pedem o nosso consentimento simplesmente para acontecerem, elas não pedem a nossa opinião. Como é importante manter a fé na graça de Deus, mesmo naquilo que nós não conseguimos aceitar nem ver. Procurar o dom de Deus em coisas que lastimamos, em coisas que nos fazem chorar, em coisas que nos decepcionam. A fé é aquele farol luminoso, mesmo no meio das brumas, nevoeiros, tempestades da nossa vida, que são quase sempre o cotidiano de muita gente. Muitos de nós temos uma vida sossegada e calma, mas não é assim para a maioria dos seres humanos. E essas pessoas conseguem perceber a ação de Deus em meio a cruzes e sofrimentos, a cruzes e dores. Essas pessoas conseguem perceber a ação da providência, que lhes acalma o coração, disciplina a sua mente, ajuda a fé a se projetar e se fixar em situações e momentos muito difíceis. Muitas pessoas têm perdido a fé muito facilmente. Muitas pessoas têm sido provadas na sua fé. E eu olho e vejo que isso é uma coisa de fundamental importância, o alimentar a chama da nossa lâmpada, Alimentar o braseiro do nosso coração, em situações vexatórias, em situações humilhantes e preocupantes. Quando tudo está bem, nós estamos em atitude de louvor e ação de graças. Muito bem. Mas quando a cruz nos visita, quando a cruz nos pesa, então é a hora do apogeu da fé, do seu testemunho inequívoco, da sua postura diante das provações. É um registro de comportamento da fé do cristão quando tudo lhe sai mal, quando tudo não lhe vai bem. Uma decepção grandiosa, uma dor inesperada, uma enfermidade que surge. É hora que a fé possa se demonstrar, possa ser algo que se realiza, algo que se traduz, algo que se pode ver. Eu diria que se há algo que nos mantém vivos atualmente é a experiência de Deus, a experiência da sua graça. Por mais que o ateísmo esteja campeando muitos
passos da sociedade, muitos vagões do trem da vida, mas a fé é indiscutivelmente uma condição de vida no mundo que nós vivemos, na sociedade que nós estamos inseridos. A fé é uma condição para acordar e suportar a passagem do dia em plenitude para um outro. Eu fico muito admirado quando eu vejo alguém que não traduz sua fé neste mundo. Por quê? Porque seria uma verdadeira loucura essa vida sem Deus, essa vida sem a presença do Espírito, sem a condução do Espírito Santo. Deve ser uma coisa muito difícil alguém que se projeta contra Deus, que não deixa Deus agir, que não deixa Deus se manifestar na sua própria vida. Eu fico olhando para alguns exemplos e eu vejo que é um esforço imenso que as pessoas fazem. Infelizmente, quando alguém se apresenta como ateu, descrente de tudo, é tido por intelectual, não é? Atualmente é sábio, uma pessoa muito preparada, muito instruída, por isso não crê em Deus. E aí a gente vê a pedagogia dos simples, né? Daqueles que não precisam ir à frente de canais de internet, do que seja, para colocar a sua opinião contrária a Deus. Os simples promovem o testemunho da sua fé por meio das atitudes no dia a dia. Os simples, que são seguidores da pessoa de Jesus, traduzem muito bem o seu evangelho por meio da própria conduta do dia a dia. Então, uma pessoa sem fé em Deus, ela tem um mar bravio para enfrentar, que é justamente o conceito de vida na Terra sem a experiência de quem tudo criou. A própria filosofia diz que tudo tem um princípio gerador, então tudo neste mundo tem um princípio gerador, que é o próprio Deus. A negação de Deus é algo assim verdadeiramente implacante, né, no ser humano. Algo assim que realmente detona a condição da pessoa humana quando ela, por orgulho, nega a existência de Deus. E acho que seja verdadeiramente uma luta muito difícil a vida sem essa experiência da graça. Aqui fica, meus irmãos e irmãs, a nossa reflexão para hoje. Manter a chama da lamparina da fé acesa, mesmo que as coisas não estejam indo como nós queremos. Manter acesa a chama da fé, mesmo quando tudo está desafiando a realidade que nós vivemos. Que isso fique para a nossa reflexão, que isso fique para a nossa meditação. Como anda a minha fé na providência, na ação de Deus na minha vida? De que maneira eu sinto a fé agindo nas coisas que me acontecem? Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria.